provavelmente já ouviu a mais famosa piada dos cafés portugueses. Queria ou quer? Nós vamos a um café, dizemos queria um café, ou queria um pastel de nata, ou o que for, e alguém nos responde queria ou quer. É claro que na maior parte das vezes é apenas uma piada e a pessoa está com um sorriso na boca. Mas de vez em quando lá encontramos quem julgue mesmo que dizer queria alguma coisa, quando na verdade nós queremos no presente, é um grande erro. Olha, não é erro nenhum, é uma forma perfeitamente correta e até bastante educada de fazer um pedido, e eu gostava de explicar um pouco melhor por que razão é que não é erro. A forma queria está no pretérito imperfeito do indicativo. Eu queria, tu querias, ele queria. Pretérito imperfeito do indicativo. Ora, este pretérito imperfeito indicativo é um tempo verbal que serve para começar, de modo geral, para falarmos de alguma coisa que estava a decorrer em algum tempo do passado. Eu vivia naquela casa quando aconteceu algo. Este vivia é o pretérito imperfeito indicativo. Estava a acontecer naquele momento. Isto é o uso mais habitual. No entanto, há outros usos do mesmo tempo verbal e que estão nas gramáticas. Por exemplo, há um uso chamado imperfeito de cortesia. Quando queremos fazer um pedido, podemos usar o pretérito imperfeito. Está nas gramáticas. Por exemplo, se eu quiser dizer eu queria um café, posso usar o imperfeito. Se eu quiser dizer gostava que viesses cá para eu te dar uma prenda, também podemos usar o imperfeito. Chama-se imperfeito de cortesia. É um uso muito antigo, está previsto nas gramáticas, é usado por muitos falantes, quase todos, e por isso não é nenhum erro. Podemos encontrar, por exemplo, na gramática de Lindley Sintra e Celso Cunha, nova gramática do português contemporâneo, que é uma das gramáticas mais famosas da nossa língua, onde está lá, escarrapachado, o imperfeito de cortesia. Quando falamos desta questão, desta piada, desta crença de que é um erro, há quem argumente tudo bem, mas na verdade deveríamos usar o condicional. Eu quereria um café, ou eu gostaria de um café. E porquê? Porque seria uma forma de dizer algo como eu quereria um café se fizer um favor. Olha, essa forma é possível e é, aliás, paralela àquilo que acontece noutras línguas aqui à volta. No entanto, não é a forma mais comum. Em geral, nós usamos o imperfeito, o pretérito imperfeito indicativo para fazer um pedido, sem essa necessidade de pensarmos no se fizesse o favor, porque é assim que a nossa língua funciona. As línguas são diferentes. Os tempos verbais funcionam de maneira diferente. Em português, o imperfeito tem essa função de pedido. Embora seja possível usar o condicional, nós usamos quase sempre o imperfeito, o pretérito imperfeito do indicativo. Para perceber porquê, ou melhor, para perceber por que razão é que é perfeitamente legítimo e correto usar o pretérito imperfeito, é necessário pensar que os tempos verbais, primeiro, são muitos. Temos os tempos verbais simples e os tempos verbais compostos. Nós muitas vezes esquecemos dos compostos. E estes tempos verbais têm um nome, o pretérito imperfeito indicativo, o pretérito perfeito indicativo, o pretérito mais que perfeito indicativo, o pretérito... enfim, podíamos continuar. O futuro do indicativo. Mas tem estes nomes, e estes nomes parecem indicar o seu sentido. Nós, se estamos a usar o futuro, é porque queremos falar do futuro. Se estamos a usar o pretérito, é porque queremos falar do passado. No entanto, os significados de todos os tempos verbais são muito mais complexos do que os próprios nomes indicam. Os nomes são apenas etiquetas para se conseguir falar dos tempos verbais, mas todos eles são muito mais ricos, têm muito mais usos do que o uso mais central, se quisermos assim, que é aquele que é indicado pelo nome. Eu vou dar um exemplo, aliás, vou dar vários exemplos. O presente indicativo. A pessoa pensaria que, sendo o presente indicativo, apenas indica algo que está a acontecer agora. E, no entanto, o presente indicativo muitas vezes é usado para falar de algo que é habitual no passado, agora e no futuro. Eu falo com a Rita todos os dias. Ou então até para indicar alguma coisa que acontece de forma indefinida, ou seja, sem que haja propriamente um tempo. Eu sei inglês. O sei está no presente indicativo. E, no entanto, não é algo que seja exclusivo do presente. É algo contínuo. É algo que eu sei. E isto são apenas pequenos exemplos da complexidade dos sentidos dos tempos verbais. Posso continuar. Por exemplo, há um tempo de que nós falamos pouco, mas usamos muitas vezes, que é o pretérito perfeito composto, que é diferente do pretérito perfeito simples. Por exemplo, o pretérito perfeito composto do verbo fazer na primeira pessoa do singular é eu tenho feito.
que é muito diferente de eu fiz. Eu fiz é algo que de facto aconteceu no passado. Eu tenho feito é algo que tem acontecido com alguma frequência nos últimos tempos. É um uso muito subtil, muito particular da nossa língua, que não se encontra, aliás, nas outras línguas aqui à volta. Posso também dizer que o futuro às vezes é usado para expressar dúvida. Ele terá encontrado a Maria quando foi passear. Terá, não sabemos. Podemos também usar o pretérito perfeito do indicativo para falar do futuro. E sem qualquer erro e sem qualquer margem para dúvidas de que é algo correto e que nós podemos usar. Se eu disser a frase amanhã, a esta hora, já o Pedro chegou a casa. Estamos a usar o pretérito perfeito do indicativo para falar de algo que só vai acontecer amanhã. Podemos usar, como eu disse, o presente para falar de algo que acontece muitas vezes. Podemos usar o presente para falar do futuro. Eu amanhã falo com o João. Eu amanhã falo, no presente, com o João. Que é um pouco diferente de dizer eu amanhã falarei, ou amanhã vou falar, ou amanhã hei de falar. Todas estas formas de expressar o futuro têm uma subtil diferença que nós conseguimos expressar usando os tempos verbais desta forma muito mais rica do que simplesmente usar o tempo verbal para apenas com o sentido que é indicado pelo nome. Felizmente, a língua não é assim. A língua é muito mais rica, muito mais complexa e não tão limitada como algumas pessoas parecem querer quando querem enfiar os usos verbais naqueles espartilhos que são os próprios nomes dos tempos verbais. Ora, dito tudo isto, chegamos então de novo ao pretérito imperfeito indicativo, que tem vários usos, incluindo este uso de poder fazer um pedido. E por que razão é que os falantes chegaram a este uso? Na verdade, não tem de haver uma razão. Os falantes vão acrescentando sentidos às formas verbais, às palavras, às construções. Neste caso, o imperfeito é uma forma, podemos interpretar, o imperfeito é uma forma de dar uma certa obliquidade ao pedido. Ou seja, em vez de fazermos o pedido diretamente, eu quero, nós fazemos o pedido de forma oblíqua, transportando para um tempo verbal que não é tão direto, precisamente por não ser o presente ou o imperativo, que é um modo verbal que também podemos usar para fazer um pedido, neste caso para fazer uma ordem. Portanto, nós deslocamos o tempo verbal para uma forma que não parece tão agressiva, tão direta. E então dizemos, eu queria um café, por favor. E não só não há mal nenhum, como é uma forma muito mais bem educada do que dizer eu quero, ou então dá-me um café, ou seja como for. Atenção, não é a única forma de fazer um pedido. Nós podemos também dizer eu queria um café se fizesse o favor. Nós podemos dizer por favor quero um café, ou por favor também ajuda. Há várias formas, mas a forma mais habitual é esta, usar o imperfeito do indicativo, e é uma forma perfeitamente legítima, está perfeitamente correta, e dizer o contrário é provavelmente não compreender bem como é que o sistema verbal funciona, não só na nossa língua, como na maior parte das línguas. Antes de terminar, só uma nota. Este é um exemplo muito claro, muito frequente, de uma correção errada, de uma correção da língua portuguesa em que a pessoa que está a corrigir, na verdade, não é que ela é que está errada, não o falante, não a pessoa que está a usar aquela construção ou aquela palavra. Mas há mais exemplos, e se quiser conhecê-los, bem, assim no canal eu hei de falar de mais destes falsos erros no futuro. Aliás, já há alguns vídeos sobre isso aqui no canal. Obrigado e até breve.